Sabe quando dá aquele vazamento num cano de cobre em casa? A nossa abordagem para consertar é pura engenharia, né? Com certeza. É bem mecânico. A água vaza, a gente olha para a fissura e aponta, tipo, o problema tá bem ali. É totalmente binário, tá quebrado ou não tá quebrado. E a solução exige só uma ferramenta específica, uma solda precisa ali e pronto. Exato. E a gente gosta muito disso. É reconfortante, sabe? Viver num mundo onde os problemas são visíveis, categorizáveis e que a gente consegue resolver com um manual de instruções bem claro. Porque isso dá pra gente aquela ilusão de controle, né? Quando o problema é mecânico, a culpa é da peça, ou talvez da nossa falta de técnica, e a resolução é só uma questão de seguir os passos certos na ordem certa. Mas então a gente dá um passo para fora dessa oficina e entra no mundo do desenvolvimento humano, da psicologia, da nossa formação de identidade. E aí a coisa muda de figura. Totalmente. De repente, aquela caixa de ferramentas exata não serve para mais nada. A gente olha para um cenário que é, incrivelmente nebuloso, cheio de engrenagens invisíveis. Aham. É um terreno bem mais complexo. E é exatamente por meio dessas águas emocionais bem turvas que o primeiro capítulo de um texto chamado A Jornada Masculina joga a gente hoje. E a premissa que vamos destrinchar nessa nossa análise é quase um soco no estômago, sério. É bem forte mesmo. O autor argumenta que a nossa sociedade não está em colapso por problemas puramente econômicos ou políticos, mas porque a gente está cercado por meninos assustados habitando corpos de homens adultos. Isso. Indivíduos assumindo responsabilidades gigantescas, tipo famílias, empresas, finanças, mas sem nunca terem passado por um processo real de iniciação. É. E antes de a gente começar a mapear como esse processo guiado realmente funciona, vale fazer uma observação importante sobre a natureza desse material para quem nos ouve. Claro, é fundamental contextualizar. Esse texto específico contém elementos teológicos cristãos bem fortes e usa várias referências bíblicas para ilustrar os pontos, sabe? Sim, a base da argumentação dele. Então, no nosso mergulho de hoje, o objetivo é explorar a arquitetura desse pensamento. Vamos analisar os arquétipos e a estrutura psicológica que o autor desenha, mas observando tudo puramente pelo viés do texto, tá? A intenção não é tomar partido ou endossar as crenças espirituais apresentadas, mas sim entender a mecânica da jornada que ele propõe. É a abordagem mais produtiva. É como se a gente estivesse olhando para a planta baixa de um edifício para entender como as colunas sustentam o teto. A gente analisa a carga que cada pilar suporta, independentemente de quem fez o projeto original. Perfeito. Certo. Então vamos destrinchar isso. Para entender essa tese na prática, o texto não começa com nenhuma teoria psicológica abstrata. Não, ele vai direto para uma história muito pessoal. Uma história super crua sobre, pasmem, um irrigador de jardim. O cenário é no Colorado, num calor atípico de quase 35 graus em maio, e o autor percebe uma rachadura no cano principal do sistema de irrigação. E se ele não consertar rápido, o jardim inteiro vai virar um deserto. Pois é, aí ele vai até a loja de materiais de construção, tenta comprar a peça, e o atendente trata ele com aquela superioridade clássica, sabe? Corrigindo o nome para válvula de redução. Nossa, clássico. E aí ele volta para casa mordendo a isca do orgulho. Ele decide soldar o cano de cobre sozinho, e a gente já sabe que isso não vai dar certo. É uma tarefa que exige uma precisão técnica que ele claramente não tem. Ele tenta soldar, a solda falha e a água vaza por todos os lados. E a reação dele a essa falha é o que realmente importa aqui. Ele não fica só chateado, tipo, que pena. Ele é tomado por uma raiva completamente desproporcional. Exato. Uma fúria mesmo. Ele até descreve que na adolescência costumava socar paredes de frustração, mas agora, como um adulto, ele simplesmente ferve por dentro num silêncio furioso. E o que ele faz logo em seguida é o refúgio moderno de qualquer pessoa tentando evitar pedir ajuda humana. O YouTube. Ele vai assistir a um tutorial de encanamento. Só que, em vez de se sentir, empoderado por aquele conhecimento digital, ele descreve uma sensação horrível. É como se ele estivesse assistindo a um desenho animado para um homem que, na verdade, é um menino. Ele se sente totalmente isolado e incapaz, como se tivesse 10 anos de idade.
Esse desdobramento psicológico desse momento é o cerne da questão, porque a raiva dele de forma alguma é sobre o cano ou a água vazando. É sobre o isolamento existencial que aquela pequena falha mecânica acabou de expor. Caramba! Ele ferve por dentro por duas razões que estão totalmente interligadas. A primeira é a constatação dolorosa de que não tem um homem mais experiente ali do lado dele, com a mão no ombro dizendo tipo, olha, você está errando o ângulo da solda, faz assim. Nossa, sim, faltou um mentor. E a segunda razão é ainda mais profunda. Ele está furioso com ele mesmo por precisar dessa ajuda. Porque ele tinha tomado uma decisão inconsciente lá atrás na vida de que ia descobrir absolutamente tudo sozinho. Eu olho para essa situação e só consigo pensar na clássica armadilha da mobília desmontada, sabe? Como assim? É tipo tentar montar um daqueles móveis enormes, super complexos, cheios de parafusos diferentes, sem nem olhar o manual de instruções. Ah, sim. O pesadelo do fim de semana. Exatamente. A pessoa se recusa a pedir ajuda para qualquer familiar ou amigo por puro orgulho. Tipo, precisa provar que é autossuficiente. E no final, quando a prateleira inevitavelmente desaba porque um pino minúsculo foi colocado no lugar errado, a pessoa chuta a madeira e culpa a qualidade do móvel. Sendo que o problema nunca foi a madeira. Pois é. E o problema do autor não era o cano de cobre. O problema era a recusa em ser guiada. Essa recusa atinge o ápice numa epifania que o autor tem algumas noites depois disso, umas 4 da manhã mais ou menos. Ele erra a configuração do alarme do relógio e acorda de madrugada, no escuro. Aquele momento de vulnerabilidade total. E nesse momento ele é atingido por um pensamento paralisante, uma espécie de lema sombrio que ele percebe que rege a vida dele. A frase é, faça direito. Nossa, faça direito. Isso, é uma pressão esmagadora, sabe? A sensação de que não tem margem para erro nenhum, porque se ele cair, não tem rede de proteção. Ele está navegando o mundo num barco de um homem só. E o texto diagnostica essa pressão insuportável como o quê? Como a ferida aberta da ausência de um pai, né? Ou de um mentor iniciador. Exatamente isso. E, para contrastar com toda essa agonia do encanamento, ele relata uma segunda história. E essa é radicalmente diferente. A história da pescaria no rio South Platte. Essa história muda tudo. Sim. Ele conta que tenta pescar trutas jogando a isca de qualquer jeito, sabe? Totalmente na força bruta. E, obviamente, falha repetidas vezes. O que é o padrão quando a gente tenta dominar algo na marra. É. Aí ele vê um cara a poucos metros de distância pescando uma truta atrás da outra. Primeiro bate aquela inveja, depois raiva, mas no fim o cansaço vence o orgulho. Ele para e fica só observando. E acontece que o outro cara era um instrutor profissional de pesca. Isso. O cara percebe a frustração do autor, chama ele, pega a vara da mão dele, corta a linha errada sem nem pedir desculpas, amarra as iscas certas, entra na água gelada junto com ele e ensina a ler a correnteza do rio com a maior paciência. E o impacto disso transcende o simples fato de ele finalmente conseguir pescar o peixe, sabe? O autor relata que, naquele momento no rio, uma necessidade primitiva foi suprida na alma dele. O contraste entre a história do encanamento e a da pescaria é o que define a tese principal. O encanamento é o isolamento paralisante e a pescaria é a orientação transformadora. Perfeito. E é a partir dessa diferença que ele diagnostica o que chama de síndrome do homem inacabado. Certo. Mas qual é a mecânica exata dessa síndrome? Tipo, como a gente identifica um homem inacabado no dia a dia? Então, na visão do texto, homens inacabados são indivíduos que, por nunca terem passado por esse tipo de orientação no rio da vida, recuam das águas profundas. Eles fogem. Exato. Eles morrem de medo de áreas onde sentem que não têm o controle absoluto ou as respostas prontas. Então, eles fogem da profundidade de um casamento, da complexidade de criar os filhos ou do silêncio da própria espiritualidade. Nossa! E onde eles se escondem? Naquelas trincheiras limitadas onde conseguem exercer algum domínio visível, sabe? Que geralmente é um ambiente de trabalho ou alguns hobbies muito obsessivos. Entendi. Eles funcionam maravilhosamente bem na superfície rasa, mas desmoronam se você colocar eles em águas profundas, emocionais. Exatamente. Mas olha, se tentar fazer tudo sozinho gera tanta frustração reprimida e cria essa vida de fuga toda, a gente precisa confrontar uma questão cultural gigante aqui. Pode falar. Por que a independência extrema é tão celebrada?
O texto entra numa crítica frontal ao mito do self-made man, sabe? O homem que se faz sozinho. O autor argumenta que a masculinidade não se aprende no isolamento nem num grupo de outros meninos confusos. O argumento é que a masculinidade é algo concedido. Historicamente, pais e filhos viviam o que ele chama de perigosamente próximos. Tipo, aprendendo ofícios brutais, né? Agricultura, forja, carpintaria, lado a lado, o dia inteiro. Sim, havia uma transmissão ininterrupta ali, não só de saber técnico, mas de identidade e de validação. O mais velho concedia ao mais jovem a permissão para pertencer ao mundo dos homens. Mas peraí, eu tenho que levantar um questionamento importante aqui. A nossa cultura inteira, especialmente no Ocidente e no mundo corporativo, celebra a independência extrema como o pico da montanha. Ah, sem dúvida. O self-made man ganha prêmios de empreendedorismo, escreve biografias best-sellers e é aplaudido de pé. O texto está basicamente dizendo que o nosso maior troféu cultural de sucesso é, na verdade, uma farsa, um sintoma clínico de abandono. O autor vai exatamente por esse caminho. E a explicação psicológica para isso é muito fascinante. Ele enxerga o self-made man não como um herói de força, mas como alguém operando através de um gigantesco mecanismo de defesa. Um escudo. Isso. Pense num menino que constrói um castelo de areia na praia e grita tipo, eu não preciso de ninguém para brincar, só porque ninguém sentou na areia com ele. Que imagem forte. A independência blindada desse homem não nasce da coragem, ela nasce da desconfiança. Nasce daquele pensamento das 4 da manhã, eu tenho que fazer direito sozinho, porque se eu não fizer, ninguém vai me salvar. Caramba! Portanto, o texto argumenta que a verdadeira maturidade não é a autossuficiência absoluta. A maturidade exige a vulnerabilidade terrível de admitir que a gente não sabe de tudo. Exige abaixar as armas e permitir ser guiado e, eventualmente, até corrigido. O que nos leva à visão teológica que amarra essa parte do texto, né? Para o autor, Deus atua exatamente como esse pai e iniciador definitivo. O problema é que o homem moderno, envolto nessa armadura de desconfiança toda, frequentemente confunde o processo de iniciação, tipo as provações, as falhas, as dificuldades da vida, com o abandono divino ou com a punição. E a perspectiva muda tudo, né? Se alguém acha que está sozinho no universo, qualquer obstáculo intransponível parece um ataque cruel e sem sentido. Mas se essa mesma pessoa entende que está passando por um processo, sob os olhos de um mentor, o obstáculo se transforma num teste de forja. A dor ganha um propósito real de desenvolvimento. E se a vida não é só uma série de acidentes isolados, mas sim um processo contínuo e estruturado de iniciação, qual é o mapa desse processo? Porque o autor não deixa isso no campo abstrato. Não, de jeito nenhum. Ele propõe uma estrutura muito detalhada. Ele divide a jornada em 6 estágios independentes, ou arquétipos, que precisam ser vividos sequencialmente. E a mecânica de como um estágio alimenta o outro é vital para a gente entender essa tese. Vamos passar por eles? Vamos. Tudo começa pela fundação, a infância, ou o estágio do filho amado. Certo. É o tempo de pura exploração, do deslumbramento com a natureza, de brincar, ouvir histórias. A necessidade psicológica central aqui não é a disciplina, é a validação visceral. A criança precisa saber que tem valor. Até a medula dos ossos. Ela precisa sentir que tem um valor incondicional, que é a menina dos olhos daquele que a guia. E sem essa fundação de amor garantido, qualquer coisa construída em cima vai rachar, né? Mas uma vez que o menino sabe que é amado, ele ganha segurança suficiente para entrar no segundo estágio, o cowboy, que acontece ali durante a adolescência. Isso. O cowboy é o tempo de testar os limites físicos e mentais, de buscar a aventura, o perigo na floresta, o trabalho que quebra as unhas. O menino precisa descobrir empiricamente se ele tem a coragem e a força necessárias para sobreviver no mundo fora do alcance do pai. Mas a energia do cowboy é, por natureza, imprudente e meio caótica, né? É aventura pela aventura. E é por isso que, lá para os 20 ou 30 anos, essa energia precisa ser canalizada para o terceiro estágio, o guerreiro. E o que muda aqui? O mecanismo muda da exploração para a intencionalidade. O guerreiro encontra uma causa real que é maior do que ele mesmo.
Ele aprende a disciplina de forjar o próprio corpo e a mente, se opondo ao que é mal ou destrutivo. Ele foca toda aquela força do cowboy num alvo específico. E onde isso fica realmente interessante para mim, e acho que é um salto que pode ser difícil de engolir, porque logo depois do guerreiro endurecido pela disciplina e pela batalha, surge o quarto estágio, o amante. É uma virada. Como alguém passa de segurar uma espada firmemente para, de repente, parar e apreciar a poesia ou o pôr do sol? Parece um freio de mão puxado de forma muito abrupta. Qual é a lógica de o amante vir logo depois do guerreiro? Então, essa é talvez a transição mais crucial para evitar a criação de um tirano. Se a jornada parasse no guerreiro, a gente teria só um mercenário frio, movido puramente pela eficiência e pelo dever, que eventualmente ia se tornar rígido e amargo. Faz sentido. O estágio do amante não é só sobre o romance com uma parceira. É o que o autor chama de despertar pro caminho do coração. É a reconexão com a beleza, com a música, com a paixão pela complexidade da vida. O amante suaviza as bordas afiadas do guerreiro. Exatamente. Ele ensina ao guerreiro não só como lutar, mas pelo que vale a pena lutar. E somente com o foco do guerreiro unido à compaixão e visão do amante, o homem está pronto para o peso do quinto estágio. Que é o estágio do rei, o tempo de governar um reino. E um reino aqui pode ser uma empresa, uma família ou até uma comunidade inteira, né? Sim, qualquer esfera de influência. O grande diferencial de um rei maduro, pelo menos nessa estrutura, é a motivação dele. Ele não usa o reino para satisfazer os próprios caprichos de aventura, como faria o cowboy, ou para buscar a aprovação que faltou para o filho amado. Ele usa a influência e o poder dele para o benefício e para o florescimento exclusivo dos outros. O que nos leva naturalmente ao encerramento do ciclo. O sexto estágio, que é o sábio, o ancião. Como é essa transição do rei para o sábio? É lindamente descrita pelo declínio do reino material. Os filhos crescem e saem de casa, a empresa é passada adiante, a força física diminui, mas, em compensação, a influência espiritual e intelectual se expande drasticamente. O papel do sábio não é mais carregar a espada do guerreiro ou usar a coroa do rei. E qual é? O papel dele é orientar os homens mais jovens através dos estágios. Ele se torna um instrutor de pescaria lá no Rio, sabe? Nossa, muito boa essa conexão. E onde isso fica extremamente prático e, para falar a verdade, um pouco assustador, é quando a gente analisa o que acontece quando o sistema falha e as etapas são simplesmente puladas. Aí o estrago é grande. O autor usa aquele exemplo traumático de quando um pai sai de casa e a sociedade impõe a um menino de, 10 anos de idade: você agora é o homem da casa. Gente, isso é um roubo de identidade real. É violento. Isso destrói o estágio de filho amado e exige que a criança assuma logo o peso de um rei, de um provedor, sem nunca ter tido a chance de ser cowboy ou guerreiro. E o resultado, invariavelmente, é um colapso posterior. O texto usa a metáfora de uma árvore frondosa que tomba subitamente com um vento supernormal lá para os 45 anos de idade. Porque as raízes não estavam firmes. Exato. Por fora, a casca parecia impenetrável e forte, mas as raízes, que não tiveram tempo de se aprofundar, estavam apodrecidas. Sabe como eu olho para isso? Através da mecânica daquelas árvores de habilidades dos jogos de videogame, de RPG. Boa analogia, como é que seria isso? É exatamente como tentar equipar uma armadura massiva de nível 50 num personagem que ainda está no nível 10. O jogo simplesmente não permite. Porque os atributos básicos do personagem, tipo a força do guerreiro, a destreza do cowboy, não suportam o peso daquele metal. Se o jogo deixasse, o personagem seria esmagado pela própria armadura. Brilhante. E na vida real, a sociedade frequentemente coloca a coroa e a armadura do rei nos ombros de quem ainda é psicologicamente um menino. A pessoa veste a armadura da responsabilidade, entra num casamento, pega um cargo executivo, mas acaba desabando sob o peso. Essa sobreposição descompassada explica perfeitamente a anatomia da famosa crise da meia-idade. Segundo essa matriz, a crise não é só um clichê de envelhecimento, sabe? É uma falha sistêmica no processo de iniciação. O que a gente vê na prática, então? A gente vê um homem de 50 anos que tem o dinheiro, a empresa e o poder de um rei,
tentando desesperadamente usar esses recursos todos para voltar no tempo. Ele compra aquele carro esportivo perigoso ou entra em comportamentos imprudentes para tentar ressuscitar o cowboy que ele nunca teve permissão para ser. Ou para comprar a segurança e os brinquedos do filho amado que foram negados lá atrás. Exatamente. Ele está tentando preencher lacunas geológicas gigantescas na própria alma. Mas olha, como a gente sabe que essa matriz de 6 estágios não é só um conceito psicanalítico moderno, embalado de um jeito poético. O argumento do autor é que isso está codificado no DNA das nossas narrativas mais antigas e famosas, né? Sim, ele começa mapeando figuras bíblicas. Ele mostra como a jornada completa se aplica, por exemplo, a Davi e a Jesus. Como ele faz essa análise de Davi? O amante, profundamente conectado à poesia e ao coração. E, eventualmente, o rei que unifica a nação. E sobre Jesus, ele sobrepõe a mesma lente. A mesma lente. O filho amado sendo validado no batismo antes de qualquer ação pública. O cowboy aprendendo a brutalidade física e o suor do trabalho na carpintaria. O guerreiro enfrentando a escuridão no deserto e durante aquele ministério intenso. O amante chorando pela humanidade e pelos amigos. Isso. Culminando nos arquétipos do rei espiritual e do sábio perfeito. E a prova de que essa estrutura équa no fundo da mente humana moderna tá escancarada na cultura pop, gente. O texto traz o Senhor dos Anéis. É impossível não ver os estágios lá. Os hobbits são um exemplo perfeito. Total. Eles começam como a personificação do filho amado, absolutamente seguros, comendo e festejando naquele condado super protegido. Aí quando pegam a estrada e o perigo real começa, eles são forçados a entrar na fase cowboy. E tem o Aragorn também. Sim, o personagem do Aragorn faz o arco completo ficar bem visível. Ele começa escondido como um cowboy ou patrulheiro rude nas florestas, depois canaliza isso para liderar exércitos como um guerreiro implacável e, por fim, após resistir muito, ele aceita o peso da coroa para ser o rei. E guiando todos eles com aquela influência puramente espiritual e estratégica, tá lá o Gandalf, que é o sábio indiscutível da história. Perfeito. E o texto também cita uma obra que marcou gerações inteiras, O Rei Leão. E analisar esse filme através dessa matriz transforma completamente a forma como a gente enxerga a história hoje. Com certeza, o Simba começa a jornada dele como o filho amado definitivo, absorvendo cada palavra do rei Mufasa. Mas aí a tragédia atinge ele cedo demais, né? Arrancando essa fundação. Abalado pelo trauma e sem um mentor presente, o Simba foge para as águas rasas da selva e fica literalmente preso na fase cowboy. E aqui tem um ponto interessante. Qual? O estilo de vida Hakuna Matata não é uma filosofia leve e divertida. Do ponto de vista psicológico da jornada, é um mecanismo severo de evasão. É o Simba se recusando a lidar com as águas profundas das terras do reino. Ele evita o dever porque teme a dor. Exato. E é só quando o sábio, no caso o excêntrico macaco Rafiki, intervém, interrompe esse ciclo de evasão e obriga ele a lembrar de quem ele realmente é, que o Simba consegue cruzar o deserto, aí ele assume o papel de guerreiro para derrotar o Scar e finalmente ruge como rei. Então, quando a gente analisa essas bilheterias de bilhões de dólares de filmes como O Rei Leão e O Senhor dos Anéis, a conclusão que o texto tira é assustadoramente lógica, né? Existe uma fome coletiva, desesperada na humanidade por ritos de passagem estruturados. A gente lota os cinemas repetidamente porque a gente precisa. É como se fosse uma questão de sobrevivência psicológica. A gente assiste naquela tela gigante aquilo que, tragicamente, a gente perdeu na vida real cotidiana. Como a gente não tem mais os rituais, a gente busca na ficção. E o que amarra toda essa tese à nossa realidade contemporânea é o que o texto ressalta como o dilema moderno. A nossa sociedade nutre um ódio absoluto pelo conceito de processo. A gente tem aversão à espera e à transformação invisível. O autor batiza isso brilhantemente de cultura do café descafeinado instantâneo. É uma ótima definição. A gente quer o resultado final espremido num pó que dissolve em 2 segundos na água quente. E pronto. É a busca compulsiva pela estética da experiência, mas sem a dor da experiência. Como assim? Pense no mercado da moda, por exemplo. A gente compra jaquetas de couro que já vêm desgastadas de fábrica, só para parecer que a gente viveu grandes aventuras numa motocicleta.
Compramos calças jeans já com arranhões e rasgos nos joelhos, tentando sinalizar o desgaste do trabalho duro e da fase cowboy, sendo que a gente nunca suou por aquilo. A gente cria uma ilusão fantasmagórica de autoridade, né? É isso. Mas o autor nos lembra de uma lei imutável. A natureza e a ordem divina, na perspectiva dele, exige tempo. Não tem atalho. Um carvalho majestoso para criar raízes que resistam de verdade à tempestade precisa obrigatoriamente passar anos operando de forma invisível e lenta. Como uma simples semente enterrada na escuridão. Não existe carvalho instantâneo. Nossa, muito forte isso. Então, o que todo esse mapeamento significa na prática para quem nos ouve? Como a gente aplica essa enxurrada de insights sobre encanamentos, reis, carvalhos e leões nas nossas vidas hoje? É a grande pergunta. A ideia central que precisa ressoar depois dessa nossa conversa é que a solidão silenciosa, a raiva explosiva diante de pequenas falhas e aquela sensação de inadequação que tantas pessoas sentem hoje não são necessariamente falhas de caráter incuráveis, sabe? Ou sinais de incompetência crônica. Na verdade, são sintomas bem previsíveis de uma cultura que perdeu a sabedoria de guiar e perdeu a humildade fundamental de se deixar ser guiado. E essa mudança de foco é libertadora. A pessoa deixa de pensar tipo, eu sou um fracasso existencial, e passa a entender que é só alguém num estágio inacabado e que precisa buscar a continuação do processo. Compreender essa matriz de 6 estágios oferece uma ferramenta analítica profunda, né? Sem dúvida. Serve para investigar a própria jornada e talvez identificar onde o crescimento paralisou e por quê. Serve também para a gente nutrir mais empatia pelas reações, muitas vezes confusas, das pessoas que convivem com a gente. Pais, parceiros, colegas de trabalho. E, acima de tudo, atua como um farol de alerta inestimável para qualquer um que esteja na posição de criar ou influenciar meninos hoje em dia, garantindo que a gente não empurre a armadura esmagadora do dever de um rei nos ombros frágeis de quem ainda precisa apenas da certeza de ser um filho amado. Exatamente. Respeitar o tempo de cada fase. Bom, para encerrar nossa exploração de hoje, eu vou passar a bola para uma reflexão final que extrapola um pouco o texto, tá? Se a gente considerar que estamos imersos nessa cultura que não apenas eliminou os rituais profundos de passagem, mas que facilitou ao extremo a compra do visual da experiência, com o cartão de crédito garantindo a jaqueta gasta, o carro que sinaliza sucesso e todo aquele verniz de autoridade, como nós operamos daqui para frente? Esse é o desafio mais prático de aplicar essa teoria toda no dia a dia. Como a gente consegue afiar nossa percepção para, nos corredores frios das empresas, nas interações ali ao redor da mesa de jantar, ou mesmo ouvindo discursos políticos, diferenciar as pessoas? É difícil. Muito. Como a gente separa os líderes que apenas parecem reis porque dominaram a arte de comprar e vestir a fantasia daqueles líderes autênticos, que carregam cicatrizes reais porque se permitiram sobreviver ao fogo purificador da iniciação em cada um dos estágios. A verdadeira autoridade raramente grita. Ela se sustenta nas raízes. Fica aí uma provocação pesada e muito necessária para quem está acompanhando a gente. O convite é para que, ao longo desta semana, a gente passe a observar as dinâmicas de poder e as explosões de frustração ao nosso redor com lentes muito mais atentas. Que a nossa preocupação vá muito além de checar se a pintura da fachada está bonita, mas sim investigar a integridade das fundações de quem nos lidera e, claro, de nós mesmos. Porque, como o texto deixou muito claro hoje, quando os ventos da tempestade chegarem com força, a estética não vai segurar absolutamente nada. É unicamente a profundidade da raiz que impede a árvore de desabar. Muito obrigada a quem nos ouviu em mais esse mergulho profundo de hoje e até a próxima.